Em entrevista ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, Anderson Torres, delegado da Polícia Federal e ministro da Justiça no governo Bolsonaro, fez um relato aterrador das consequências do totalitarismo bolivariano implementado na Venezuela. Ao relatar a Operação Acolhida e os esforços do governo Bolsonaro com o intuito de ajudar venezuelanos que se refugiam no Brasil, o ministro relatou episódios emocionantes e a vergonha diante dos resultados do sistema socialista bolivariano. Estamos lá com a Operação Acolhida do governo federal. Eu tive a oportunidade de estar lá e ver a vergonha de um sistema totalitário, o sofrimento da população venezuelana, desesperada procurando ajuda no Brasil, em razão de tudo que está acontecendo na Venezuela. Vi o sofrimento em decorrência de uma situação política sem igual na Venezuela. É uma situação deplorável. É muito triste ver uma nação se acabar como a Venezuela tem se acabado, em razão de decisões políticas e de um modelo político que tem fracassado no mundo todo. Eduardo Bolsonaro, por seu turno, relatou: antes da Operação Acolhida, era comum ver os andarilhos que atravessam 200 quilômetros, 2 a 3 dias de caminhada, porque não tem R$20 para pagar um ônibus. Ademais, o parlamentar alfinetou o ministro Barroso do STF. Uma pessoa que sumiu com $20 bilhões da PDVSA, um adido militar, general Barroso, não saiu por causa de uma decisão do ministro Barroso, que se fundamentou na pandemia para que não pudesse haver essa saída do general venezuelano. Assim está. Um Estado que pega quase todas as atribuições aí da Polícia Federal com muita força, e a gente teve a oportunidade de aprender muito em Roraima. E agora, só ilustrando rapidamente, nós estamos lá com a Operação Acolhida do governo federal. Tive a oportunidade de estar lá e ver, Eduardo, a vergonha de que um sistema totalitário, um sistema... enfim, o sofrimento da população venezuelana desesperada procurando ajuda no Brasil em razão de tudo que está acontecendo na Venezuela. Fiquei extremamente emocionado ao ver aquelas pessoas, tive a oportunidade de conversar com várias delas e vi o sofrimento das pessoas em razão de uma situação política sem igual na Venezuela. Infelizmente, é um país que está... quando eu estive lá, quase 20 anos atrás, a situação não era tão ruim, mas agora realmente está uma situação deplorável. E é muito triste ver uma nação se acabar como a nação venezuelana tem se acabado em razão de decisões políticas e de modelos políticos aí que a gente sabe que são fracassados no mundo todo. Uhum. Eu tive 2 vezes na fronteira em Pacaraima, uma antes e uma depois da Operação Acolhida, né? Inclusive tem vídeos aí no YouTube para quem quiser ver, coloca lá Eduardo Bolsonaro, Missão Fronteira, vai aparecer lá. E uma das coisas que mais me tocou foi que antes da Operação Acolhida, era muito comum você ver os andarilhos. Eles andam 200 quilômetros de Pacaraima, na fronteira, até Boa Vista. Muitos. E aí demora 2, 3 dias de caminhada, porque eles não têm ali 20, 30 reais, 40 reais para pagar na condução. E um deles falou, né? Eu saí da Venezuela porque não tinha mais gato e cachorro na rua para comer. Exatamente. Que falou que quando viu criança comendo gato de rua, aí ele realizou que não. Eu tenho que sair aqui desse país. Mas a Polícia Federal, ou como é que é o trabalho do MJ na fronteira, na Operação Acolhida? Porque a PF faz a parte do RNE, não é isso? Isso, a Polícia Federal está totalmente envolvida ali, o trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa, mas a Polícia Federal, através da PRF e da PF, está junto, está dentro, está ajudando. É um trabalho de governo, não é um trabalho, né? É um trabalho de todos nós ali na fronteira, um trabalho humanitário, um trabalho de solidariedade, um trabalho assim que realmente... chega a nos comover de tão importante. Eu tive, como eu disse, a oportunidade de conversar com uma venezuelana que tinha lá 2 crianças com problemas e ela me contou que era enfermeira na Venezuela, que tinha uma vida normal e que o sistema veio e acabou com tudo, com alimento, com remédio, com o emprego dela, com a casa dela, enfim, com a liberdade dela, né? Só restou segurar as crianças no colo e procurar o caminho do Brasil para tentar sobreviver. E ela estava extremamente feliz porque ela já estava com encaminhamento para o Rio Grande do Sul, numa cidade onde a criança dela que possui uma deficiênciazinha ia ter uma escola específica, ia ter um emprego para ela, uma escola para outra criança. Enfim, ela assim, no final da história toda, ela dá um abraço, assim, sabe, assim, que você vê que é a única esperança de vida dela e dos filhos dela. Então, o trabalho está de parabéns, o Brasil está de parabéns. Realmente a gente fica emocionado de fazer parte
é de tudo isso. A Operação Acolhida, que antes também eu cheguei na praça lá, se não me engano, na Praça Simão Bolívar, e literalmente as pessoas defecavam e urinavam na praça, formando verdadeiros bolsões de dejeto e dormiam por ali mesmo. Né? Era um negócio assim, bizarro. Se você entrar no YouTube mais uma vez e for olhar, eu conversei com um professor universitário, com um enfermeiro, com um gerente de rodoviária. Então é um pessoal que era até humilde, mas eram as pessoas que tinham a sua vida na Venezuela, que tinham o seu emprego. Então a deteriorização de um país tão rico quanto o Brasil, que também tem a sua parte de Amazônia, tem as suas riquezas naturais, é o 01 do mundo em petróleo, né? Até destruírem totalmente a empresa pública lá, a PDVSA, nomeando os cupinchas do sistema para destruir a PDVSA. Mas enfim, inclusive uma pessoa que sumiu com 20 bilhões de dólares da PDVSA ainda está aqui no Brasil. O adido militar venezuelano, general Barroso, está aqui no Brasil, já era para ter saído e não saiu graças a uma decisão do ministro Barroso, que se fundamentou na pandemia para que não pudesse ocorrer, né, essa saída do general Barroso, que até hoje não explicou onde é que foram parar os 20 bilhões de dólares da PDVSA. Mas isso daí é outro assunto, ministro. Eu queria focar aqui, centrar numa pauta que é talvez a que a minha geração, ou a nossa geração, né? Temos mais a mesma idade. Eu já estou um pouquinho avançado. Mas que causa mais ojeriza, que é a corrupção. Como é que anda o trabalho aqui do Ministério e o que pode ser feito aqui através do Ministério da Justiça para essa pauta de combate à corrupção? É prioridade aqui na nossa questão da segurança pública, né? O combate à corrupção no Brasil é um combate estruturado, a Polícia Federal tem meios extremamente eficazes de combate à corrupção, de investigação dessas quadrilhas. Haja vista os trabalhos realizados ao longo dos últimos anos que mudaram algumas vezes a história do Brasil. Eu digo com muita tranquilidade, os trabalhos, os fatos investigados pela Polícia Federal ao longo da nossa história mudaram a nossa história. A gente tem certeza disso. Esse trabalho continua extremamente estruturado, funcionando a todo vapor. Temos aí uma média de 1 a 2 operações voltadas ao Covidão, ao dinheiro que foi distribuído para os estados e municípios e foi, de certa forma, desviado. A Polícia Federal está muito atenta a isso, tem feito constantes operações a respeito desse tema. Mas o combate está aí, uma parceria muito forte com a CGU, Polícia Federal, os tribunais de contas. A gente tem trabalhado muito junto, muito integrado nessas investigações, o Ministério Público Federal, a gente não pode deixar de ressaltar. Enfim, é uma prioridade, eu acho que o país precisa disso. As práticas implementadas por esse governo dificultaram muito a prática da corrupção no país, né? A não entrega dos cargos e do governo para partidos políticos, essa forma técnica, e eu digo com muita tranquilidade, a nossa presença aqui no Ministério mostra isso, né? É um técnico tocando uma pasta e nós temos vários outros ministros técnicos à frente das pastas, então assim, tudo isso dificultou muito, pois não. Eu ia perguntar, é o primeiro MJ policial, confere? É o primeiro MJ, o presidente Jair Bolsonaro teve a coragem de colocar um policial à frente do MJ, né? Eu, pelo menos assim, extremamente antenado com a realidade, extremamente antenado com tudo aquilo que a população brasileira quer e precisa, né? O povo hoje, basta sair às ruas e conversar com a população, os mais carentes principalmente, né? Eles querem segurança pública, eles querem alguém que conheça aquilo lá. E aqui, Eduardo, na elaboração das políticas públicas e das diretrizes que a segurança pública brasileira vai tomar e está tomando, é muito importante que tenha alguém que entenda disso, para que a gente realmente possa fazer um trabalho técnico que surta resultado lá onde ele tem que surtir o resultado. É que a pasta aqui é muito grande, né? Quando se fala em justiça, se fala também no mundo dos advogados, dos juízes, menos do Ministério Público, mas de fato, pela primeira vez, você ter um ministro da Justiça que venha, né, concursado, de carreira, delegado de Polícia Federal, é algo que dá esperança para a tropa que realmente agora vai ser colocada a mão na massa para colocar os anseios, vamos dizer assim, das polícias adiante a partir daqui de Brasília. Sem dúvida. E um deles é com relação à recém-criada Polícia Penal. A Polícia Penal que desde 2002 trabalhava numa PEC, uma proposta de emenda à Constituição, no Congresso Nacional, para que fosse inserido no artigo 144. O artigo 144 da Constituição é o que trata ali da PF, da PRF, enfim, de todas as polícias do Brasil. E agora, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, conseguiu ser aprovado, com apoio, obviamente, do presidente, a inserção da Polícia Penal no artigo 144. E está sendo gestado aqui no Ministério da Justiça a regulamentação que eles tanto desejam. Ministro,
Será que dá para falar um pouquinho sobre essa regulamentação? Porque a policiada está ansiosa aí nos presídios e o presídio faz parte, né? Eu acho que é importante dizer isso também. Faz parte do sistema de segurança pública. Não é jogar na cadeia e esquecer. Muito pelo contrário. Hoje eu vejo a segurança pública muito bem estruturada fora dos presídios e precisando de uma estruturação muito grande dentro dos presídios e principalmente em relação ao que fazer com essa população carcerária hoje, que já se aproxima de 700 mil pessoas. A gente precisa dar uma atenção especial a isso. É uma missão que nós pagamos aqui para a diretora do DEPEN, para que a gente comece a pensar numa política pública realmente de saída dessas pessoas que cometem crimes, saída para uma vida normal. A gente no Brasil se fala muito em ressocialização. Ressocialização, ninguém ressocializa ninguém. Nós temos um ou outro projeto bem sucedido, uma penitenciária que funciona bem, uma APAC, mas a massa carcerária mesmo, o grande problema brasileiro continua dentro dos presídios e esse é um desafio, Eduardo. Isso a gente precisa enfrentar esse problema de frente. Outros governos não quiseram enfrentar isso e a gente precisa. A minha chegada aqui já está aí determinado, ainda que eu sei que não é rápido. É o início de uma política pública, porque isso envolve investimento, envolve os estados terem que se envolver, né, na execução de tudo isso. Mas a gente está firme numa política pública que realmente traga um novo direcionamento para os presos brasileiros. Agora, quanto à nossa caçula, Polícia Penal Federal, principalmente, e as polícias penais de todo o Brasil, estamos em fase final de regulamentação. Reunião essa semana passada com os representantes das entidades de classe deles aqui, para a gente ajustar os detalhes finais. Eu sempre, por onde passei, Eduardo, eu sempre faço uma gestão assim democrática da coisa, tá certo? Então a gente expôs os pontos que estavam pegando nesse momento, em razão da conjuntura econômica, em razão do momento que o país está passando, Covid. Eles entenderam, a gente discutiu o melhor momento, a gente falou algumas coisas, eles disseram outras, nós chegamos num consenso para finalizar esse texto inicial e mandar o texto para a Presidência da República para que chegue até o Congresso Nacional. É o primeiro passo que nós combinamos aqui, combinamos os próximos passos, né? Essa vai ser uma estruturação da carreira e na sequência a gente vai combinar uma série de outros avanços aí que a carreira precisa e merece. É muito sério essa questão.